E aí? Belezinha? Primeiro vídeo de 2020. Oh, meu Deus do céu. Existem criaturas que inspiram medo e terror. Outras inspiram atos nobres. Já os gigantes, eles são um misto dessas duas coisas. E hoje nós vamos apresentar o básico sobre os gigantes. E um pouquinho da sua história em Dungeons and Dragons. Sua língua, seu idioma. O seu comportamento. E também dicas de interpretação. A ideia desse vídeo é dar dicas para os mestres e também inspirar os jogadores. Quem sabe o lore dos gigantes te inspira a criar um personagem único e interessante. Beleza, Pedro, qual vai ser teu personagem? Cara, eu era um órfão. Não. Beleza. Quais são as suas primeiras impressões quando nós vemos um gigante? O que exatamente ele representa? A primeira coisa é que gigantes são gigantes, eles são enormes. Quando for narrar cenas com gigantes, tente colocar outras coisas em perspectiva. Para, portanto, deixá-lo ainda maior. Lembre que o martelo de um gigante pode servir como uma bigorna para humanos, por exemplo. Ou seu escudo como uma mesa de jantar para uma família completa de halflings. Caralho, maluco, olha o tamanho do pé do John, velho. Imagina como é que deve ser o tamanho do pau dele. Gigantes são pesados. Se eles forem descuidados, eles podem acabar quebrando casas e barcos, por exemplo. Touros e outros animais podem ser esmagados por um gigante dorminhoco. O que te faz pensar em o que eles precisam fazer para se locomover, tipo grandes distâncias, por exemplo. Imagina uma carroça para gigantes. Qual é que já viajar junto? Eu concordo em viajar, eu tenho uma carroça. Ah? 18 elefantes em linha. Um deles com a tromba vermelha. Estes monstros também são barulhentos pra caralho. Por conta do seu peso e porte, eles fazem muito barulho quando andam. E também quando falam. Um gigante descuidado pode acordar um vilarejo inteiro. Agora imagine uma criatura desse tamanho batendo com a sua espada no seu escudo para desafiar outros inimigos. Ô, e aí, velho? Caralho, tu tá ruim. Tô acabado, cara. O que houve? Cara, não consegui dormir, cara, a noite toda. Ué, mas por quê? Cara, no meio da noite começou um barulhão assim, cara. Achei que tava acontecendo uma coisa na cidade. Pô, era a porra do gigante da cidade, do outro lado do rio, batendo com a porra da espada no escudo pra poder desafiar o outro clã, cara. Meu Deus. Tu diz a outra cidade do outro lado do rio, é tipo 200 milhas daqui. É, então e o cara batendo, velho. Falta de consideração com a galera que tava dormindo na cidade do lado, cara. Ô, eu tô considerando pegar e viajar pra lá pra resolver isso, cara. Essa é 15 diazinho de viagem, né? Ah, pelo menos eu durmo depois. Gigantes são fortes para caralho. Essa é uma parada importante que você coloca em perspectiva. Eles são capazes de usar árvores como clavas. Chutar um cavalo contra uma construção. E arremessar pedras gigantescas, velho. Esse é o tipo de coisa que você pode colocar nas suas narrações para deixar os gigantes ainda mais interessantes. Tá, o turno dele então. Isso. Beleza, Ah. ele pega a vaca do chão, Tá. tá ligado? Tá do lado dele ali, tá passando as vacas, ele pega uma, aí joga pra cima, aí dá uma apertadinha. Sai o leitinho, tá pesada, então fechou. Ele vira ela aqui assim, ó, e ele vai jogar a leitinho. A história da criação dos gigantes depende muito do cenário que você for jogar. Mas independente do cenário, de maneira geral, eles vão ter essa pegada de mitologia nórdica. E a história que vamos contar da cidade de Ostória é tirada de Forgotten Realms. Em uma era anterior a humanos e elfos existia Anan, o pai de todos. Essa divindade deu origem aos gigantes. Criaturas que ele acreditava que deveriam criar e cuidar do mundo. E nesta época, os dragões eram jovens e existiam em pouca quantidade. Os gigantes, então, mandavam na porra toda. Tá vendo aquele forno ali? O vulcão. Aquilo vai ser parte da minha casa. Fazer um forno a lenha maneiro, com um vulcão assim. Pô, senhor, mas assim, tipo, eu sou um dragão vermelho. Tá? Eu meio que vivo ali. Não, tu pode continuar vivendo ali, pô. Tu vive como meu pet, dorme na frente, bota um tapetinho legal, assim, um tapete bacana. Guerra. Os gigantes de vários tipos se juntaram na construção de um império divino, Ostória. Este império era o lar dos mais diferentes tipos de gigantes, e os dragões até então viviam em paz com eles. Até que um dia Gyrax, um dragão vermelho, começou a inspirar ganância nos outros dragões. Velho, olha só, velho, os gigantes têm um monte de coisa, e a gente aqui é fudido, tirar a gente da nossa casa, cheio das paradas, a gente... Cara, na real, eles falaram que iam fazer a gente de pet? Vai ser o contrário, a gente que vai fazer eles de pet, velho. Ah, não, já era, pô. Pegar os gigantes assim, ó, tipo Pokémon. Botar num ringue de batalha, aí tem gigante do fogo, gigante do vento, gigante da nuvem, gigante fada, que é melhor contra os outros, mas ele não é ruim contra nada, é um novo meta. Foi então que a Guerra dos 1000 Anos começou. Dragões e gigantes batalharam de maneira incansável. Não existia trégua e não existia paz. Era só guerra. Até que chegou um momento que a grande maioria dos dragões e a grande maioria dos gigantes já estava mortos. E o império em pedaços. Foi nesse cansaço que a guerra terminou, sem um lado vencedor.
Cara, eu não aguento mais, né? Eu também não aguento tô mais. morto, velho. Ai, tá vendo? Cara, vamos dividir 50-50? Vamos, daí Tá. é tipo daqui assim mesmo, assim, pra cá, pros dois lados aí. Tá, mas não É tem isso? nada, cara. Eu sei, mas é Tá, destruiu tudo. deixa eu ficar com esse ladinho aqui, porque daí tem uma vila, tem um monte de órfão que começou a aparecer, e órfão normalmente vira personagem. Tá, beleza. Pode então, ser? pode ser, eles vão me encher o saco também, aí tu pega pra lateral. Anã, então, tirou dos gigantes a terra prometida. Disse também que não ouviria a prece dos seus filhos até que eles retornassem o império à sua glória. E é por isso que os gigantes não cultuam Anã, o pai de todos. Agora eles cultuam os filhos divinos deste deus. Deuses menores, capazes de feitos incríveis e que resolveram escutar os mortais. Nós somos os novos deuses e resolvemos ouvir vocês. Vocês são, tipo, muito mal. Mas é nóis, a gente tá junto aí, a gente vai fazer o que dá. Fala como um deus. Nós vamos ajudar. Que vocês perderam a guerra, né? Foda, mas Filha da puta, falha direito. foi mal. A língua e o idioma dos gigantes é uma coisa interessante, porque ela pode ser aprendida por mortais. Mas existe um probleminha. Algumas vogais precisam de pulmões e caixas de ressonância enormes para serem pronunciadas. Então os gigantes têm alguma dificuldade em entender os pequenos humanoides que estão falando a sua língua. Existem duas palavras muito maneiras no idioma dos gigantes que você precisa aprender. Mot e Mog. Mot é tudo que é considerado divino, belo e superior. Mog é aquilo que é mal, desonroso e não desejado. A parada é que eles não usam isso exatamente para descrever outros gigantes. Mas sim ações e pensamentos. Para os gigantes, Mot e Mog são coisas que estão sempre presentes nos diferentes aspectos das nossas vidas. Cabe ao gigante escolher mais Mot que Mog. A não ser que você seja um humano ou algo do gênero. Que aí tu é Mog até ser provado o contrário. Senhor gigante, eu, Alex, o humano, Mog. vim aqui para servir Mog. o pai de todos na guerra contra o mal. Mogzão do capeta. Mogzão mal demais, velho. Os gigantes utilizam o mesmo alfabeto que os anões, mas tem um detalhe interessante. Eles não estão preocupados em manter suas histórias completamente escritas. Para essas criaturas é mais interessante ter alegorias e palavras-chave. Dessa forma, os gigantes aprendem sobre sua cultura e história através de aproximações. Exatamente por isso eles acabam se comunicando meio que desta maneira. E tipo, foi essa a história. Eu espero que tu entenda, assim, sabe? Estás, por um acaso, a pairar sobre minha cabeça? Hã? A mentir para mim, humano? Fudeu. É, fodeu mesmo. Quando os gigantes saem pra viajar, eles carregam algo interessante. Uma sacola gigantesca com muitas coisas aleatórias dentro. E principalmente, comida. Gigantes precisam de muita comida para permanecerem ativos. Então é comum eles carregarem coisas absurdas dentro dessas sacolas. Como, por exemplo, um porco vivo e um tonel de vinho. Coisas que normalmente tu encontraria numa construção, não numa sacola. Cara, que bom vocês derrotaram o gigante, então eu vou rolar aqui tesouro, ó, tesouro aleatório. Oh, olha só, um Halfling dentro de uma gaiola que tava dentro da sacola. E o Halfling é o Bruno, chega aí, Roxo. Pô, finalmente, cara, entrando na campanha, que bom, né, cara? Bom, né? 2 aninhos esperando. Pô, 2 aninhos passa rápido. Passa rápido. Pô, foi o quê? 12 níveis? Agora, existem várias formas de você fazer o roleplay de um gigante. A primeira coisa a se pensar é: Qual é a relação dele com essas raças menores? ele quer protegê-las, destruí-las, comê-las. Isso já te ajuda a pensar qual vai ser o comportamento base dele quando rolar um encontro. Outra parada interessante é pensar a relação dele com clã ou tribo. Gigantes normalmente possuem uma função muito bem definida dentro do seu bando, O que significa que ele deve saber fazer algo específico e muito bem feito. como ser um padre, ou um forjador, ou qualquer coisa do gênero. Por fim, é interessante pensar que os gigantes lembram da Guerra dos 1000 Anos. E eles carregam consigo um ódio mortal pelos dragões. E isso pode ajudar os jogadores em cenas de negociação, por exemplo. Não, peraí, antes de tu matar a gente, que nem tu matou o Bruno ali, cara, o que tu acha da gente? Pô, a gente pode matar o dragão pra ti, cara, resolver a tua situação. Vocês me garantem? Pô, garantia é um termo forte, né, cara? A gente joga D&D, sempre tem aquele 5% de K1, aí... Tu pode dar um item mágico pra gente e garante isso. Mata ele, pega todo o tesouro, depois eu dou o item mágico. Tá, mas o que garante que isso vai acontecer? Estás a flutuar, estar em cima do meu cucuruto? Hã? Não. Tô falando da tua língua. Tá tentando falar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo nervoso sobre gigantes, velho. Ah, deixa o seu like, se inscreva no canal, faça um comentário. E é isso aí, velho. Boa semana. E boas rolagens. 2020, ano do crítico. Ando aqui. Ano do crítico. Beleza, Pedro. Qual vai ser teu personagem? Cara, eu era um órfão. Não. Nessa época os dragões eram jovens, tinha pouco. O tamanho do pé do Joker. Imagina quanto deve ser o tamanho do pau dele. Imagina como é que deve ser o tamanho do pau Não. dele.
Não. Eu gostei aqui antes, tá Sim, não, mas não dá, Tá bom, não. tá Põe bom. risada junto.